Um aluno do membros, né, do grupo de membros, falou, cara, eu tenho um grande problema em lidar com o tempo. Eu crio muita expectativa, eu sou muito ansioso, eu quero as coisas. E, pô, como é que vocês fazem pra lidar com isso? Caramba. E eu falei, cara, eu não me preocupo com o tempo. Entrego pra Deus. Aí, pô, fica meio alto, assim, né, quando tu fala isso. Aí ele, pô, eu quero chegar nesse nível, né, mas que porra de nível é esse? Como é que faz essa porra? Não quero saber do tempo, não crio expectativa, não quero saber do resultado, eu entrego pra Deus. É exatamente isso. Pô, como assim, cara? E aí, eu vou te falar, filho, a gente tem que ter na nossa cabeça que a nossa pequenez, a gente tem que ter na nossa cabeça a nossa vã insignificância. E não tô falando isso pra te menosprezar não, filho, mas você precisa entender como o jogo funciona, pra aí sim você tomar as decisões corretas. Porque ao achar de forma errada as coisas, você decide errado. E aí, decisões erradas, filho, criam peso, criam frustrações, criam arrependimentos, criam angústias, criam problemas na cabeça. E a frustração, ela é um grande quebrador de alma. Porque ao se frustrar, filho, ao se decepcionar, você joga teu cortisol lá em cima. E você tem um certo limite de tolerância, dependendo da sua existência. Quantos processos você já suportou? Como foi sua criação? Né? E isso vai influenciar o quanto você tem de pico de cortisol. Qual é a tua curva do cortisol? E aí, quando você chega nesse pico, dá vontade de ou explodir, e aí começa a arrumar problema em casa, problema no trabalho, problema em todo lugar, ou fugir. Porque é isso que o excesso de cortisol provoca como reação instintiva. Vou abandonar. Não sei o quê. Quantos caras eu vi pedir pra ir embora no COESP porque ficaram no pico de cortisol e não conseguiram controlar a mente, querem ir embora. É um sintoma. As pessoas não vão embora do COESP, cara, porque são tiradas. 99% elas fazem a pedido. E o pedido normalmente vem nesse momento de alta pressão na mente. Não é nem no corpo, filho. Claro que o corpo moído aumenta isso, mas a mente que entrega. E a gente tem que cuidar da nossa mente se a gente tá em processo. Se a gente tá diante de desafio, filho, a gente tem que estar tomando conta da nossa mente. Achar que as coisas são como são, achar que você é seus pensamentos, são coisas que te arruinam. Achar que você consegue entender todo esse mundo pra conseguir calcular o quanto tempo você precisa pra resolver um problema complexo que poucos conseguiram, né? Eu tô falando de coisas grandes. É imaturidade. É entender o jogo errado. Filho, você não consegue dimensionar. Você tem dificuldade de prever, filho, quais serão os seus comportamentos em uma semana. Imagina somar os seus comportamentos, os comportamentos circunstanciais do ambiente, os comportamentos que serão condizentes ou não com as pessoas que rivalizam com você. Imagina esse monte de variável, filho, pra você chegar e falar assim, não, em um ano eu consigo. Vai passar um ano, tu não vai conseguir, tu vai quebrar, filho. A mente, ó, e ó, começa a capotar. É isso que acontece. É uma infantilidade, é um erro estratégico querer controlar o tempo, querer determinar o tempo. Pô, cara, mas aí eu devo fazer as coisas assim? Ah, foda-se, porra. Não, filho, entende? Coisas simples, coisas não complexas, né? O tempo que você faz uma comida, o tempo que você vai correr na esteira, essas coisas você controla. Você dá expectativa e vai cumprir. Não tem mistério. Mas eu tô falando assim, filho, você vai tentar um concurso. Você nunca tentou esse concurso. Porra. Então você cria uma expectativa de um nível de dificuldade. Eu ensino isso estratégia. Você estima a dificuldade, mas provavelmente você não sabe a real dificuldade. Quando você tá de cara realmente com o problema, começa a se desdobrar problemas que você nem sabia que existia. Aí você ficou recluso pra poder se dedicar aos estudos, começou a sentir falta de amigos, começou a sentir falta de namorada, sua mãe começou a pegar no seu pé, seu pai começou a te chamar de vagabundo. Você não tinha dimensão que todos esses problemas aconteceriam. E é normal, filho. Quando eu falo na estratégia, filho, primeira coisa que eu ensino pros alunos na parte de estratégia do curso, eu falo, filho, você tem que estar disposto ao caos. Você tem que estar disposto de ter a maturidade de, ao criar um plano, saber que ele precisa ser adaptado. Porque você estima qual é a realidade. Uma coisa é assim, filho, eu já faço isso há 1000 anos, eu conheço todos os variáveis do processo, até como eles se comportam, então eu consigo calcular. Entendo perfeitamente. Um professor que já passou, sei lá, em 1000 concursos, e ele já viu mais 1000 alunos passarem, ele consegue medir, cara, com esse nível de dedicação, com essa velocidade de aprendizado, mas ele já tá fazendo isso há 1000 anos pra chegar nesse ponto. Quando ele fala pra você, vai, você não vai saber se ele tá falando a verdade, se ele tá te motivando. E no deserto, todas essas dúvidas vão te afligir. Então, pare de querer controlar o tempo, pare de querer determinar, porque você, na sua pequenez, não sabe todas as variáveis. Mas esse não é o único ponto, filho. Por que eu digo isso? O aluno que falou isso mesmo se chama Matheus. Eu falei assim, Matheus, entende uma coisa. É muita ignorância minha achar que eu controlo tudo, achar que eu sei todas as variáveis, achar que as coisas vão acontecer no tempo que eu quero. Claro que eu vou me esforçar ao máximo pra fazer as coisas acontecerem o mais rápido possível. Mas o que é se esforçar ao máximo? Tentar, errar, consertar, tentar de novo, errar, consertar, tentar de novo e ir adaptando o plano. Se eu só tento e não conserto, eu sou um idiota. Eu vou ficar 15 anos fazendo isso e não vou aprender. Eu acho que foi Edison. Pô, ele tentou 15.000 formas de criar a lâmpada. Ele fala, eu descobri 14.999 jeitos de dar errado. E ele foi adaptando. Pô, deu errado isso aqui, agora eu vou consertar isso. Aí deu errado outra coisa. E ele foi de tanto fazer tentativa e erro. É assim que a vida funciona. Quanto mais pressão você botar na tua tentativa de erro, mais rápido você vai ser. Mas você não controla quanto vai ser. Você não controla. A gente pode falar de um jeito religioso, de um jeito espiritual. O tempo é de Deus, filho. São tempos diferentes. É o tempo de maturação, o tempo de aprimorar. Como você
você não consegue entender todas as variáveis, as coisas não acontecem como você quer. Pô, cara, então como é que você faz se você não põe prazo? Não, filho, eu ponho prazos. Eu ponho prazos daquilo que eu controlo. Eu tenho que acordar amanhã, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer. Aí no final da semana eu falo, cara, tem como melhorar esse processo? Pô, tem, cara. Em vez de eu treinar tal horário, não, eu vou treinar outro horário, não vou fazer jiu-jitsu, eu vou ajustando meu plano toda semana. Meu plano já mudou uma porrada de vezes. Porque é tentativa e erro. Qual que se adapta melhor pra o que eu quero chegar. Mas eu, filho, ainda tem mais um ponto. Entende uma coisa. Eu não lembro de quem é a frase, mas fala assim, o homem faz planos e Deus ri. A grande verdade é que toda rodada, e você não determina quando a rodada vai mudar, as cartas mudam. Em uma fase da vida, ser bom era ser namorador, era sair todo final de semana. Pra outra fase, isso já é bobo. Aí você já mudou as cartas, agora você tem que ficar bom em outra coisa. Pra uma fase na vida, era passar em concurso. Pra outro, é fazer empreendimento. Cada fase da vida, filho, tem um jogo diferente. Hora você tá jogando baralho, hora é pôquer, hora é não sei o que, hora é 21. E aí, a vida, ela é dinâmica. Ela não é como a gente quer. Ela não é como a gente deseja. E ao tentar controlar isso, sofremos. E aí, o que eu falei pra esse garoto? Eu falei, filho, eu não controlo o tempo de Deus. Eu não controlo o tempo das coisas. Eu me rendo a fazer o meu melhor e a vitória eu entrego pra Deus. A hora que a vitória vai vir, é o tempo de Deus. E aí eu disse pra ele, eu saí de casa pra ser soldado. Me tornei oficial. Passei por uma perseguição na fase de soldado. Pô, fiquei com medo. Foi medo, filho. De voltar pra vida que eu tinha. Criei uma necessidade e comecei a estudar como alguém maduro, que sabe que aquilo é o melhor pra si. Mas não era porque eu sabia, filho. Porque eu tava com medo de voltar pra onde eu vim, que eu era catador de lixo. Eu sabia a vida que me esperava. Eu não tinha retaguarda dos meus pais. Ah, desisti disso aqui. Eu vi uma porrada de gente falando isso. Ah, desisti disso aqui. Meu pai tem condição. Eu ganho muito melhor que isso aqui. Tá ótimo. É a tua vida. Mas eu não tinha essa vida, filho. Talvez se eu tivesse, eu faria a mesma coisa. Eu era imaturo. Eu saí de casa pra ser soldado e acabei virando oficial porque tive um problema no processo. Tive que mudar o jogo. Agora sim, pensa comigo, filho. O erro nosso é querer mudar a árvore de lugar. Aí eu fico ali insistindo em ser soldado, quero as coisas do meu jeito, caramba, porque eu não me dobro. Orgulho bobo. Se não dá pra ajustar, eu tenho que mudar, pô. Se por essa rua não dá pra passar, eu vou pra outra. E aí tu vê, entrei pra ser soldado e hoje sou oficial. Cheguei no BOP pra trocar tiro. Eu não cheguei no BOP pra ser P5, mas tive um desgaste lá em uma situação e fui parar na P5 de castigo. E aí, na P5, né, que é a comunicação social do batalhão, que eu não vim lá pra isso, pô, eu tinha maior desconsideração pela P5, falo mesmo. Eu tentei fazer um bom trabalho, porque, porra, onde eu ponho a mão, eu tento fazer um bom trabalho, que aquilo vai deixar meu nome. Criei o Instagram do BOP, numa visão de que no futuro a gente não precisa mais atender jornalista às 6 da manhã. Eu escrevo ali a minha negócio e eles replicam, se quiserem ou não. E foi o que aconteceu. Eu não ligava mais pra jornalista, eu não recebia mais, eu botava no texto ali, e se eles desviassem daquilo dali, eu ainda dava cartado, ó. Mas não foi isso que eu falei. Quando falava no telefone, filho, o cara escreveu o que queria. Aí o cara pegou uma palavra errada, ele já distorce. Pô, não, ali tá escrito, filho. Se quiser escrever diferente, conta e risco. Eu tô dizendo ali, eu já deixo registrado. Era muito mais vantagem. Foi nisso que eu pensei. Peguei o filho de rede social. Hoje eu tô aqui ensinando vocês. Filho, imagina assim, se eu programo a vida como eu quero, eu não ia estar aqui. Eu não ia estar nessa fase da vida. A gente tem que ser um pouco José do Egito, filho. Sempre seguir em frente. Pô, meus irmãos me traíram. Em vez de ficar querendo controlar, porque o mundo devia ser justo, o que devia acontecer, né? Qual é o tempo dos irmãos? Não controle o tempo, filho. Deixa correr. Nosso plano é vencer, filho. O caminho que se apresentar, a gente se adapta. E aí não vai ser no nosso tempo. Eu queria crescer, ficar grande na rede social, falando de segurança pública, ensinando vocês regras de segurança, porque eu sou bom nisso, eu estudei muito isso. Deus ri. Fiquei me fudendo 3, 4 anos pra aprender, até que eu comecei a falar de mentalidade. E é onde cresceu todo o projeto, onde foi a virada de chave. Então perceba, filho, se você mantém a maturidade de querer controlar as coisas, querer que as coisas aconteçam no seu tempo, você vai sofrer, filho. Você vai se frustrar, você vai se decepcionar, tu não sabe o tempo das coisas. Você não conhece todas as variáveis. Ah, mas na de fulano foi 6 meses. Se você mantém a maturidade de querer controlar as coisas, querer que as coisas aconteçam no seu tempo, você vai sofrer, filho. Você vai se frustrar, você vai se decepcionar, tu não sabe o tempo das coisas. Você não conhece todas as variáveis. Ah, mas na de fulano foi 6 meses. É a vida de fulano, filho, não é a sua. Pare de se comparar às pessoas. O teu jogo é contra você. O cara que você tem que vencer é o cara que você foi ontem. Você hoje tem que tentar ser 1% melhor do que foi ontem. Ah, não deu pra ser 10%? Excelente. Mas o teu jogo é de 1% melhor que ontem. E isso em um ano, filho, transforma a tua vida toda. Sabe? Abandone vaidade, abandone ego, abandone a necessidade de controlar, filho. Você não controla o tempo das coisas. E aí eu falei com ele, eu falei, Mateus, eu não controlo o tempo das coisas, filho. Se você mantém a maturidade de querer controlar as coisas, querer que as coisas aconteçam no seu tempo, você vai sofrer, filho. Você vai se frustrar, você vai se decepcionar. Tu não sabe o tempo das coisas. Você não conhece todas as variáveis. Ah, mas na de fulano foi 6 meses. É a vida de fulano, filho, não é a sua. Pare de se comparar às pessoas. O teu jogo é contra você. O cara que você tem que vencer é o cara que você foi ontem. Você hoje tem que tentar ser 1% melhor do que foi ontem. Ah, não deu pra ser 10%? Excelente. Mas o teu jogo é de 1% melhor que ontem. E isso em um ano, filho, transforma a tua vida toda. Sabe? Abandone vaidade, abandone ego, abandone a necessidade de controlar, filho. Você não controla o tempo das coisas. E aí eu falei com ele, eu falei, Mateus, eu não controlo o tempo das coisas. Eu aceito como vier. O que me cabe é lutar o melhor que eu posso.
Porque, cara, eu não sei as variáveis. Eu acho que sei, eu estudei num livro que aquilo era daquele jeito, mas, filho, quando aplica na minha fisiologia, na minha realidade, na minha experiência, nas minhas condições, se manifesta diferente.